Olá, pessoal. Bem-vindos à nossa quinta aula dessa série de videoaulas para capacitação no uso do QGIS. E hoje o nosso assunto vai ser as ferramentas de geoprocessamento para as camadas vetoriais. A gente começa, então, já diretamente no QGIS. Vou compartilhar a tela. Então, para iniciar, a gente vai ver algumas dessas ferramentas, não veremos todas, porque são muitas. Contudo, eu vou mostrar onde é que a gente pode encontrar essas outras ferramentas, e aí vocês podem abrir o QGIS e procurando, dando uma olhada no que o QGIS tem a oferecer de ferramentas de geoprocessamento, né, de análise de vetores. Então, eu vou começar abrindo aqui a camada de hidrografia de Florianópolis e as bacias hidrográficas aqui, a do Itacorubi e da Lagoa da Conceição, de Florianópolis, né? Aqui só a hidrografia, eu vou mudar a simbologia, vou colocar aqui um símbolo azulzinho para rios, vou colocar aqui para cima. Então aqui a gente tem duas bacias hidrográficas e a rede hidrográfica da ilha toda. A primeira ferramenta é a ferramenta de recorte. Então, como a gente pode usar ela aqui? Nós temos a bacia do Itacorubi, né? Só que a hidrografia está para a ilha inteira. E se eu quiser apenas a malha hidrográfica que faz parte da bacia hidrográfica do Itacorubi? Bom, aí em posse desses dois shapes, nós podemos proceder com recorte. Como é que a gente faz isso? No menu superior, a gente vem em vetor, geoprocessamento. É uma das formas da gente encontrar essa ferramenta, forma mais simples. Em geoprocessamento, a gente vai definir, então, a função que a gente quer aplicar, a ferramenta, que é recortar. Em camada de entrada, nós vamos inserir aquela camada que nós queremos recortar. Eu gosto de fazer uma analogia aqui com uma massa de doce e a forma que a gente usa para cortar o doce no formato que a gente quer, né, de biscoito. Então, aqui a gente vai definir a nossa massa, nesse caso vai ser a hidrografia da ilha, e a camada de sobreposição é a nossa forminha. A gente, então, vai cortar a hidrografia, nesse caso, nos moldes da bacia hidrográfica do Itacorubi. Aqui, se eu quiser salvar, eu posso vir aqui e fazer aquele processo, né? Salvar como arquivo. Nesse caso, como eu já tenho isso salvo em algum lugar, vou manter só como uma camada temporária. Então, hidrografia, bacia hidrográfica do Itacorubi. Aqui, à direita, a gente pode encontrar, né, informações relacionadas a o que esse algoritmo faz. Executo, muito rápido. Já tenho, vou desligar aqui, então, a hidrografia, vou botar para cima, a gente já tem recortado aqui, deixa eu mudar a cor, porque ficou bem ruim. Eu vou colocar esse aqui. Então, aqui a gente tem já a hidrografia da bacia do Itacorubi. Uma coisa importante na ferramenta de recorte. Se nós acessarmos a tabela de atributos da camada recortada, deixa eu abrir ela aqui e compartilhar com vocês. Se eu faço essa abertura, uma coisa que acontece é que, né, a gente tinha aqui os comprimentos dessas feições, que no caso são corpos hídricos, e aqui tem outro campo, né, que identifica por um número cada uma dessas feições. Então, aqui nesse caso, a gente retirou essas informações daquele arquivo maior, que era a camada, né, de todos os corpos hídricos da ilha. Muitas vezes, nesse caso, talvez não, porque, né, para a bacia do Itacorubi, os corpos hídricos começavam e terminavam dentro da própria bacia. Mas quando a gente faz um recorte que pega só um pedaço de um corpo hídrico, por exemplo, o que vai acontecer é que quando a gente faz um recorte, o QGIS não atualiza os comprimentos ou as áreas. Ou seja,
eu posso ter aqui, então, esse corpo hídrico aqui, que tinha 1,49 quilômetro de extensão antes do recorte, mas ele pode ter diminuído, né, por causa desse recorte que a gente fez, só que o QGIS não atualiza. Então, sempre que a gente faz um recorte, ou aplica alguma dessas ferramentas vetoriais, é interessante que a gente venha, então, aqui na calculadora de campo, venha em atualizar, né, atualiza um campo existente, seleciona o campo, nesse caso aqui o length, em quilômetros, coloca aqui, né, qual que é a função exatamente, como a gente quer em quilômetros, é dividido por 1000, opa, foi 10.000, dividido por 1000 e dá um OK. Ele atualizou, nesse caso não mudou exatamente por aquilo que eu falei, né, todos os corpos eles não foram cortados ao meio nesse caso, mas se tivessem sido, o comprimento estaria errado. Então, é importante que se faça essa verificação, essa atualização. Então, aí a gente fez o recorte. Percebam que a gente tinha dois campos lá na tabela de atributos, que eram os dois campos que a gente tinha na camada com todos os corpos hídricos da ilha. A ferramenta de recorte vai fazer isso. Vai pegar aquela camada, recortar e manter só os atributos das feições que ficaram dentro aí da nossa camada que a gente usou como forma. Existe, então, da mesma forma, vou remover aqui essa camada e ligar novamente a hidrografia, existe uma outra ferramenta muito parecida, também acessando aqui em vetor já processamento, que é a intersecção, ou interseção. Muito parecido, até o ícone, percebam, de recortar e interseção são iguais. Agora, existe uma diferença entre essas duas ferramentas. Vou fazer o recorte aqui, então, a hidrografia nos moldes da bacia do Itacorubi. Salvar como arquivo temporário, executar. Vou abrir a tabela de atributos e compartilhar. E percebam que aqui a gente tem outros campos. Tem nome da microbacia, nome do rio principal e área em metros quadrados, além do comprimento, né, e do identificador. Qual que é a diferença de recorte e interseção? O recorte mantém apenas os atributos, na tabela de atributos, da camada que foi recortada. A ferramenta interseção inclui na camada gerada tanto os atributos da camada de entrada quanto os da camada de recorte, aquela que foi usada como molde. Então, nesse caso, né, foi adicionada à tabela de atributos o campo feed e length, que eram da camada de rios, e também foi adicionado o nome do microbacia, nome do rio principal e área em metros quadrados, que eram atributos da nossa camada que representavam a bacia do Itacorubi. Então tem essa diferença, né? Se for interessante uma ou outra, aí a gente pode escolher, porque o resultado vai ser o mesmo, né? Exceto pela tabela de atributos, que vai apresentar essas diferenças. Uma outra ferramenta, e aí eu já vou usar até essa interseção aqui para mostrar, né, é a de buffer. Posso até dar um exemplo do buffer, né? Nós estamos trabalhando no artigo e nos interessa a área de preservação permanente dos rios, que, de acordo com a legislação brasileira, para rios de até 10 metros de largura, é uma faixa de 30 metros, né, em cada uma das margens do rio. Então, eu quero saber nessa malha hidrográfica aqui, onde fica essa faixa de 30 metros, né? Que área que ela abrange. Então, a gente pode usar a ferramenta de buffer. O buffer é uma área aí que a gente cria, pode ser tanto ao redor de pontos, quanto linhas, quanto polígonos. Nesse caso, vou mostrar para linhas, o processo é o mesmo. Então, vou vir, né, em vetor, em geoprocessamento, eu encontro aqui o buffer. Eu defino qual que é a camada que eu quero aplicar esse buffer, nesse caso vai ser a interseção, né? Defino a distância que eu quero para cada um dos lados desse, né? Nesse caso, cada um dos lados da linha, então aqui eu vou colocar 30 metros, né, como exemplo. Estilo de cobertura do fim arredondado,
Aqui, nesses campos, a gente acaba não mexendo muito. Vou manter como arquivo temporário, só para mostrar. Né? Quem quiser pode salvar lá daquela forma. Executar. Vejam que foi criada uma camada, né? Essa camada, ela é uma camada de polígonos. Deixa eu mudar aqui a ordem. Então, vocês vejam que nós temos o rio no centro, o corpo hídrico no centro, e essa faixa de 30 metros, vou conferir aqui, posso vir aqui, né, nessa ferramenta, clicar, aqui eu defino que eu quero medir, então, né, o comprimento. Então, eu clico aqui, se eu tenho 30 metros do centro até a borda para cada um dos lados. Então, é uma maneira simples de a gente fazer esse tipo de análise. Às vezes é interessante. Cito esse exemplo que a gente utilizou, existem outros, provavelmente. Posso, por exemplo, em um shapefile de nascentes, onde cada nascente é representada por um ponto, e de acordo com a legislação, as nascentes têm uma PPI de 50 metros, um raio de 50 metros, a gente pode fazer exatamente a mesma coisa. Vai criar um círculo com raio de 50 metros, se a gente definir 50, ao redor de cada um dos pontos. Então, existem essas possibilidades, essa é uma outra ferramenta. Vou remover essas duas aqui, que a gente já viu. Temos também a ferramenta mesclar, que vai fazer a união de diferentes camadas. Nesse caso aqui eu tenho só duas. Poderia ter 3, ou 4, ou 5, ou 20, não importa a quantidade. Né? Como é que ela funciona? Deixa eu ver se eu consigo. Eu encontro ela aqui em geoprocessamento. Aqui ela não está disponível, então eu vou buscar ela em outro lugar. Nesse caso eu posso vir em não costumo acessar por aqui. Deixa eu ver em um desses menus, se eu não me engano. Aqui. Em gerenciar dados, eu posso vir em mesclar camadas vetoriais. Vai abrir nessa janela. Aqui eu seleciono todas as camadas que eu quero incluir. Eu posso selecionar aqui a bacia do Itacorubi e da Lagoa da Conceição. Quero juntar em uma única camada. Dou um OK. Se eu quiser escolher o SRC de destino, posso colocar aqui, né, o CPUS 2000, e posso salvar esse arquivo mesclado caso eu queira. Nesse caso não vou salvar porque não é do meu interesse. Executo, já rodou. Vejam que eu criei então, se eu desligar aqui as outras, eu criei uma camada com duas feições, cada feição é uma das bacias da ilha, né? Então aí eu tenho numa única camada as duas feições juntas. Eu poderia ter, por exemplo, todas as bacias hidrográficas da ilha separadas, né? São 15, eu poderia juntar as 15 em uma única camada, em um único arquivo vetorial. Então é isso que a camada, aliás, a ferramenta, né, mesclar nos permite. E aí a gente pode fazer isso para pontos, pode fazer para linhas, temos a liberdade de usar em diferentes formatos, em diferentes tipos de arquivos vetoriais. Existem também outras duas ferramentas de geoprocessamento vetoriais que eu gostaria de introduzir, e para introduzi-las, eu vou usar como exemplo um arquivo, deixa eu só remover essas aqui, não vou mais usar, que é uma bacia hidrográfica, uma microbacia, uma área de contribuição de um ponto amostral e de um projeto que a gente tem, que o laboratório tem, né, que eu participo em São Francisco do Sul. E qual que é o intuito dessas duas funções? Eu costumo aplicá-las quando eu faço a delimitação de bacias hidrográficas. Nesse caso, eu fiz a delimitação e como elas funcionam. Aqui ela já foi suavizada uma vez, mas ainda é possível. Percebam, às vezes quando a gente usa um MDT, que é o modelo digital terreno, que é uma matriz, como os pixels são quadrados, não é incomum que essas bordas fiquem todas pixelizadas, todas pontiagudas, assim,
como contorno dos pixels propriamente ditos. Mas aparentemente isso não é muito agradável, então a gente pode aplicar uma função chamada suavização. Eu vou mostrar uma outra forma de encontrar essas ferramentas. Dei um Ctrl Alt T e vocês vão abrir então aí a janela que traz a nossa caixa de ferramentas aqui de processamento do QGIS. Como é que a gente pode fazer então essa suavização? Basta escrever aqui suavização, já aparece a geometria de vetor. Aqui eu vou escolher a camada, que é a P5 Catchment. Escolho aí o número de iterações que eu quero. O limite aqui para rolar é 10, mas eu posso aumentar manualmente, botar 20, 30, e o deslocamento aumenta também. Esses parâmetros são mais assim na tentativa e erro, porque quanto maior eu estabelecer o número de iterações de deslocamento, mais alterada essa bacia suavizada vai ficar em relação à camada original. Então, vou dar um executar aqui para mostrar como é que fica. Ele vai criar um arquivo temporário. Ó, suavizou. Percebam, deixa eu fechar aqui, que a camada suavizada é essa verde, né, esse verde escuro aí. A rosinha é a camada original, então ele acabou dando uma arredondada nessa nova feição, percebam? Suavizou a camada. E aí a gente pode pegar curvas de desculpa, pegar curvas de nível ou o MDT e fazer essa determinação, né, e editar essa linha para que ela coincida exatamente com os divisores de água, e delimitar essa bacia com maior precisão, com uma verificação manual. Agora, uma coisa que aconteceu nesse caso, quando eu fiz a suavização, é que essa feição ela ficou muito complexa. Quando se desenha um shapefile, eu vou dando cliques para formar a figura e cada clique, então, é um vértice. Nesse caso, eu vou, então, vir aqui alternar para o modo de edição e na ferramenta de nós, que vai me mostrar esses vértices. E quando eu vir aqui, ele vai dar uma travada, porque olha a quantidade de vértices. Cada vértice é um pontinho vermelho. São tantos que nem se percebe. A gente tem que dar um zoom. Ó, deixa eu dar um zoom aqui. Ó, calma, deixa eu voltar. Ó, ele está até travando de tanto vértice que tem. Então, perceba, é uma quantidade absurda. Agora, imagina que a gente queira, né, fazer o contorno, né, aperfeiçoar o contorno com base em curvas de nível e a gente tem que editar, né, e editar significa ir puxando cada um desses vértices para o lugar que a gente quer, com uma quantidade de vértices dessa, né? Aqui se percebe, vejam, é absurda a quantidade de vértices, não existe a menor possibilidade da gente arrastar cada um deles, senão a gente vai, né, gastar o resto da nossa vida para fazer o negócio. Qual que é a saída nesse caso? Ó, veja a quantidade de vértices, né? São muitos. Então a gente pode sair do modo de edição e acessar novamente a nossa caixa de ferramentas e utilizar uma outra ferramenta, um outro algoritmo, que é o simplificar, que, como o nome diz, simplifica a geometria do vetor. Então, vou selecionar, nesse caso, a camada suavizada, que eu quero simplificar, que tem os parâmetros, eu posso definir, por exemplo, a tolerância aqui como 2. Também, da mesma forma que a suavização é tentativa e erro, defina uma coisa que funcione, mas que não altere completamente a área da sua camada. Executo. Ele executou, aqui criou uma outra feição. Veja, de perto deu aqui uma diferença, não muito grande. Vamos ver aqui em metros quanto. Aqui 1,7 metros, a gente definiu a tolerância como 2, né? Então está dentro da tolerância definida. E se a gente pegar então essa camada simplificada e alternar para o modo de edição,
e acessar a ferramenta de nós para ver esses vértices, percebe, esses são os vértices. Então, nós temos uma grande simplificação, e se eu quiser aumentar a curvatura desse lado, né? Depois a gente vai ver como faz isso. Aqui eu já mudei bastante coisa em 2 vértices, né? Então, se eu tivesse aquela outra camada lá, seria um trabalho homérico, porque são muitos vértices. Então, essas 2 ferramentas acabam sendo bem úteis. A gente vai ver como faz essa edição e tudo mais, e por fim a gente vai usar, inclusive, essas 2 ferramentas de suavização e simplificação quando a gente fizer a delimitação de bacias hidrográficas. Então, a aula de hoje foi isso. Recomendo que vocês acessem, então, a caixa de ferramentas, que é Ctrl+Alt+T, ou vir aqui em, deixa eu ver exatamente, não costumo acessar por aqui, vou pelo atalho, processar, caixa de ferramentas, e aí pode pesquisar, e aqui, ó, essa aqui são, né, como o QGIS inclui ferramentas de terceiros, como o SagaGIS, do GraphGIS, do GDAL. Então aqui a gente tem, ó, vamos ver, a análise vetorial. Tem uma série de ferramentas para análise vetorial. Aí se a gente vir no Saga, né, que é um software à parte que empresta seus algoritmos aqui para o QGIS. Quando a gente baixa o QGIS, o Saga GIS vem junto, é baixado junto. Aqui, ó, vamos ver, análises, né, relacionadas à hidrologia. Isso a gente vai aplicar mais para raster, né? Agora aqui tem também para vetores, deixa eu achar. Aqui, ó, Vector General, para vetores de linha, para vetores de ponto, para vetores de polígonos. Então, ó, isso aqui é só para polígono, isso aqui é só para ponto. Então, tem uma gama muito grande de ferramentas. Se for para a gente mostrar todos, aqui a gente vai gastar dias, né? E depois que terminar de ver, a gente já esqueceu tudo que é possível fazer. Então, recomendo que acessem e procurem, né? A gente tem uma ideia, tem muitas ferramentas úteis que a gente pode utilizar. Então, por hoje era isso. Na próxima aula, a gente vai tratar, então, um pouquinho dos rasters. Essa a gente viu os arquivos vetoriais. Na próxima, veremos os arquivos matriciais. Então, até a próxima aula e um abraço. Pratiquem!